Bom, olá a todos. Meu nome é Júlia Galvez Bulhões Pedreira. Eu fui convidada para participar desse simpósio organizado pela Conexão Farmacêutica, simpósio sobre o insumo farmacêutico ativo do Laboratório à Indústria, e eu vou apresentar hoje um pouco do trabalho que eu fiz durante meu doutorado intitulado Bioisosterismo e o desenvolvimento de inibidores de P38-alfa-MAP-quinase. Bom, eu sou química formada pela Universidade de Brasília. Eu fui para a UFRJ, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, ambos no programa de pós-graduação em Química. Durante o meu mestrado, eu fui orientada pelo professor Eliezer Barreiro e pela professora Maria Letícia de Castro Barbosa. E durante o meu doutorado, também fui orientada pelo professor Eliezer Barreiro. E no meu último ano de doutorado, eu tive a oportunidade de vir aqui para a Alemanha para participar desse projeto relacionado aos inibidores de P38, sob a orientação do professor Stefan Laufer, aqui na Universidade de Tübingen. Eu vou me minimizar e, para não atrapalhar ninguém, vou me colocar aqui no cantinho. Bom, como eu sei que o público é variado, nesse simpósio eu achei que seria interessante falar um pouco rapidamente sobre proteína sinase. Bom, essas proteínas são, na verdade, uma das maiores famílias que nós temos de proteínas, e elas são responsáveis pela transferência do grupo gama-fosfato do ATP, então o último grupo do ATP, para aminoácidos hidroxilados, ou seja, serina, treonina ou tirosina. Sendo que dessa forma elas são classificadas entre proteínas serina, treonina, sinase ou proteínas tirosina sinase. Bom, o mecanismo de transferência do grupo fosfato está representado aqui nesse esquema, e esse mecanismo ele é responsável pela regulação e ativação de diversos mecanismos, diversas vias de sinalização que são importantes para mecanismos celulares e etapas do ciclo celular, como, por exemplo, metabolismo ou apoptose. Bom, as proteínas sinase, elas começaram a receber mais atenção a partir do ano 2000 com o projeto Genoma, e dessa forma foi possível, então, mapear o que a gente chama de quinoma ou sinoma, que são todas as proteínas sinases existentes. Existem 518 proteínas sinases, e dentre essas proteínas sinases se sabe que mais ou menos 250 estão relacionadas a desenvolvimento ou progressão de doenças. Então, não só essas proteínas são extremamente relevantes para diversos mecanismos celulares, mas elas também são alvos terapêuticos muito interessantes e muito relevantes. E por causa disso, elas se tornaram um dos grandes alvos terapêuticos do século XXI, já que a modulação ou a inibição da atividade enzimática pode ajudar no tratamento de diversas doenças. Bom, como eu falei, as proteínas sinase começaram a receber mais atenção a partir do ano 2000, e em 2001 foi desenvolvido o primeiro inibidor, foi aprovado, né, na verdade, o primeiro inibidor de proteína sinase, que foi o imatinib. O imatinib é um inibidor de BCR-ABL e foi aprovado para o tratamento de leucemia mieloide crônica. Depois dele veio o gefitinib e o erlotinib, que foram os primeiros inibidores de EGFR para o tratamento de câncer de pulmão, e depois dele vieram diversos outros inibidores. Hoje em dia, pelo menos até março de 2021, existiam 64 inibidores aprovados pelo FDA, que é a agência regulatória americana. E como a gente pode ver, ao longo dos anos, cresceu muito o número de inibidores aprovados não só para o câncer, mas para também outras doenças, como, por exemplo, artrite reumatoide ou fibrose. Bom, o desenvolvimento de inibidores de proteína sinase requer um conhecimento muito bom do sítio catalítico, porque esse sítio catalítico nas proteínas sinases é muito conservado. Então, entender direito como são as interações dentro das proteínas ajuda bastante no planejamento racional. Aí eu achei que seria interessante falar um pouco sobre essa questão estrutural das proteínas sinase. Bom, de forma geral, elas são divididas entre lóbulo C-terminal e lóbulo N-terminal, e são ligadas por uma alça que a gente chama de hinge. Entre o lóbulo C-terminal e o lóbulo N-terminal fica então o sítio catalítico dessas proteínas, que é onde efetivamente o ATP se liga. O ATP faz uma interação
de reconhecimento com o RING muito importante, como a gente pode ver aqui pela região de ligação da adenina, mas ele também tem outras interações muito importantes na região de ligação da ribose ou região de ligação do fosfato. Acontece que essas regiões que o ATP ocupa dentro do sítio catalítico são regiões em que os aminoácidos são muito conservados. Existem outras regiões no sítio catalítico das proteínas sinases em que você já tem uma maior variabilidade desses aminoácidos. Então, fica muito mais interessante no contexto de desenvolvimento de ligantes, inibidores de proteína sinase, você explorar essas regiões onde os aminoácidos não são mais conservados, como forma de tentar aumentar, de repente, a seletividade dentro do quinoma. Como exemplo, são as regiões hidrofóbica 1 e a região hidrofóbica 2, representadas aqui em rosa e verde. Outra característica estrutural das proteínas no sinase dentro do sítio catalítico que é bastante importante é uma tríade de aminoácidos denominada DFG. DFG porque é uma glicina, fenilalanina e um glutamato. O glutamato, inclusive, ele é responsável pela interação com o átomo de magnésio, que vai auxiliar na transferência do fosfato do ATP, como eu havia mencionado antes. Bom, o DFG, ele nos ajuda também na classificação dos inibidores de proteína sinase. Então, de forma geral, você pode dividir os inibidores de proteína sinase em dois grandes grupos, tipo 1 e tipo 2. No tipo 1, a proteína está em seu estado ativo. Ou seja, é o estado em que o ATP se liga na proteína. E a gente pode identificar esse estado pelo DFG também. Por isso que inibidores do tipo 1 são também denominados de inibidores que interagem com a proteína em seu estado DFG-IN, porque a gente pode ver que o aspartato, como se eles estivessem orientado para dentro do sítio. E do outro lado existem os inibidores do tipo 2, que interagem com a proteína no seu estado inativo. E aqui a gente pode identificar o aspartato na sua forma DFG-out, né? Então, essas seriam as duas grandes classificações de inibidores de proteína sinase, mas existem outras também, obviamente, classificações, como, por exemplo, inibidores alostéricos, que são aqueles que interagem com outros sítios da proteína. O desenvolvimento racional de inibidores alostéricos é muito mais difícil, porque a previsão de onde vai ser o sítio alostérico que esses ligantes vão interagir é muito mais complicado. Então, esses inibidores, eles são identificados, digamos, um pouco mais na sorte. Mas também existem os inibidores covalentes de proteína sinase, que aí são os inibidores, obviamente, que realizam interações irreversíveis com aminoácidos da proteína, como no caso mais comum, né, a cisteína. Tanto que existe o cisteinoma, que é um mapa do quinoma, mas com destaque para as proteínas que possuem cisteínas no seu sítio catalítico, que são capazes de realizar, quem sabe, interações irreversíveis com ligantes ou inibidores dessa proteína. Bom, dentro do quinoma e quando as proteínas quinase começaram a ser mais estudadas, uma das principais famílias que recebeu bastante atenção foi a família da P38-MAP quinase. A gente identifica ela aqui, nessa parte do quinoma, perto da ERK ou da JNK. Todas essas são proteínas relacionadas às vias de sinalização de estresse celular e processos inflamatórios. E a P38-MAP quinase possui esse nome exatamente pelo nome Mitogen Activated Protein Kinases. As vias de sinalização das proteínas da P38-MAP quinase, então, ela se inicia no meio extracelular, primeiramente por alguns tipos de estresse celular ou por citocinas, que então levam nessa ordem a ativação de MAP quinase, 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 MAP quinase, quinase, 3 ou 6, e a P38-MAP quinase, que vai finalmente culminar na produção de TNF-alfa ou interleucina 1. Bom, como eu havia falado, essa família de proteínas
exatamente pelo seu processo, pelo o seu papel muito relevante em processos inflamatórios, teve bastante atenção. Então, já foram sintetizados diversos inibidores e existe uma variedade estrutural bem grande dos inibidores de P38. Um dos tipos mais estudados são os derivados de imidazol, e no caso, esse derivado SB203580 foi um dos primeiros publicados inibidores de P38, e ele é um inibidor do tipo 1. Existe também o BIRB 796, que também foi bastante estudado, e é um inibidor do tipo 2, e ele chegou a alcançar a fase 2 clínica, de estudos clínicos para o tratamento de artrite reumatoide ou psoríase. Eu trouxe também essas outras estruturas, o VX702, que foi um inibidor que atingiu a fase 2 também para o tratamento de artrite reumatoide, e mais recentemente esse composto da Eli Lilly, que atingiu a fase 2 para o tratamento de câncer de ovário. Contudo, até hoje, nenhum inibidor de P38 foi aprovado pelo FDA. E existem alguns motivos para isso, principalmente relacionados à toxicidade off-target. E aqui eu trouxe a representação das atividades do BIRB, por exemplo. Então, como a gente pode ver aqui, onde estava P38, o BIRB possui uma atividade boa, digamos, mas ele também tem atividade em diversas outras quinases no quinoma. E isso traz um problema de toxicidade bastante grande. Dessa forma, ele não foi capaz de avançar nas fases clínicas. E outro problema dos inibidores de P38 é a falta de eficiência em vivo. Bom, foi aí então que o grupo do professor Laufer começou a estudar inibidores de P38, não só inibidores de imidazol, mas um trabalho que durou quase 2 anos. O grupo do professor Laufer conseguiu chegar nessas estruturas da benzosuberona, que são esses anéis ligados por esses anéis de 6 membros ligados por esse anel de 7 membros, e, enfim, identificar a estrutura da esquepinona L. A esquepinona, na época, foi foi o inibidor mais potente identificado de P38, com IC50 de 5 nanomolar, e os estudos cristalográficos mostraram que ela era um inibidor do tipo 1. O que era mais interessante também na esquepinona não só era a sua potência, mas a sua grande seletividade. Então, como a gente pode ver aqui, a esquepinona, numa concentração de até 1 micromolar, não foi capaz ela não inibia com mais de 50% nenhuma outra das quase 500 quinases que foram testadas dentro do quinoma. E os motivos estruturais para essa seletividade foram elucidados a partir dos estudos de cristalografia. O que foi identificado é que essa estrutura da dibenzosuberona é capaz de induzir um giro dentro das ligações peptídicas do Ringe, da região do Ringe, que é aquela que liga os lóbulos C-terminal e N-terminal. O que acontece é que a P38 é uma das poucas proteínas que possui uma glicina no seu Ringe. E por causa de ser uma glicina, ela consegue fazer esse giro e fazer essa interação bidentada, né? Interação dupla com a carbonila da dibenzosuberona. E por causa disso, a esquepinona tem essa seletividade tão boa, né? Tão legal. Então, isso mostra que essa estrutura da dibenzosuberona é bastante interessante para o desenvolvimento de novos inibidores. Por isso, o professor Laufer e o grupo dele continuaram estudando e tentando otimizar a ação da esquepinona, agora para a identificação de inibidores do tipo 2, ou seja, que não fossem competitivos com a ATP. Foi mantida a estrutura da dibenzosuberona, foram feitas algumas modificações nessa parte destacada em verde, especificamente relacionadas à questão de ADME, e foram feitas outras modificações nessa parte destacada no anel anilínico, né, destacado em rosa, e os estudos de relação estrutura-atividade chegaram em derivados amídicos, e eu trouxe aqui a estrutura dos
digamos, mais relevantes derivados que foram identificados, o FS691 e o HW225. É legal perceber que esses inibidores, apesar das modificações estruturais, não só mantiveram a potência da esquepinona, como tiveram IC50 até abaixo do nível de detecção dos ensaios, mostrando que a potência desses derivados continua bastante satisfatória. E eles também tiveram uma seletividade semelhante à esquepinona. Agora, uma coisa diferente entre esses derivados que foi identificada estava relacionada ao tempo de residência. O tempo de residência basicamente é exatamente isso, é o tempo que a molécula fica dentro do sítio catalítico. E o aumento e a modulação daquele tempo de residência, ou seja, o tempo que aquele ligante está interagindo, inibindo a ação daquela proteína, é bastante interessante porque pode ser uma forma de você prolongar a resposta biológica, mas também pode ser uma forma de você otimizar o perfil farmacológico. O que se observava entre esses três derivados é que, por exemplo, a esquepinona tinha um tempo de residência de 88, o derivado amídico substituído por fenila tinha um tempo de residência de 184 e o derivado amídico substituído por tiofeno tinha um tempo de residência de 743. Os estudos de cristalografia foram muito importantes para conseguir entender por que havia essa diferença. E o que acontece é que, na verdade, a P38 tem uma outra questão estrutural bem interessante, que é a questão da estabilização da espinha regulatória. Então, existe 4 aminoácidos próximos ao sítio catalítico, sendo um deles a fenilalanina do DFG, que no momento em que a proteína vai da sua forma ativa para da sua forma inativa para sua forma ativa, essa espinha se forma ou não, né, digamos. Então, ela se organiza ou não. O que acontece com a esquepinona é que, se ela estivesse interagindo com a proteína na sua forma inativa e a espinha estivesse não estabilizada, ela não é capaz de alcançar os aminoácidos dessa espinha, porque ela não tem esse prolongamento amídico. Mas esses novos derivados, por causa do prolongamento amídico e os anéis aromáticos, eles são capazes de alcançarem a espinha regulatória e interagir especificamente com a fenilalanina 169, que é a fenilalanina do DFG. Então, na verdade, esses inibidores combinam características tanto do tipo 1 do tipo 2. Eles são tipo 2 porque eles não são competitivos com ATP, e isso foi demonstrado por ensaios, mas eles também possuem características do tipo 1 porque eles são capazes de interagir com a espinha regulatória, estabilizar ela e deixar a fenilalanina numa forma DFG-IN, como ela estaria na sua forma ativa. Então, esses inibidores foram denominados, então, de inibidores tipo 1,5. Agora, um problema que foi identificado para esses compostos é que eles tinham um sítio metabolicamente lábil, que é a amida. E isso foi identificado realmente, foi observado uma degradação nos ensaios de estabilidade metabólica em microsoma. Então, os próximos objetivos agora seriam manter a potência, a seletividade, otimizar o tempo de residência, mas também otimizar a estabilidade metabólica. E foi aí que eu comecei a me envolver nesse projeto e, como eu estava relacionado com o meu projeto de doutorado, a gente optou por usar a estratégia de bioisosterismo para planejar novos inibidores. Bom, de forma rápida, vou explicar um pouco o que é o bioisosterismo. Na verdade, o termo bioisosterismo ele vem lá do conceito de isóstero, que foi um conceito primeiramente cunhado por Friedman em 1919, em que ele descrevia que isósteros são átomos, radicais ou grupos com o mesmo número e arranjo de elétrons. Com o tempo, esse termo foi evoluindo até chegar ao termo bioisóstero. Agora, nem todo isóstero é um bioisóstero.
os bioisósteros devem ser reconhecidos pelo mesmo alvo biológico, ou seja, quem decide essa relação efetivamente é o alvo. O bioisóstero pode ser classificado entre bioisósteros clássicos e bioisósteros não clássicos. Os bioisósteros clássicos são aqueles com uma troca mais óbvia, digamos assim, como flúor, OH, NH2, e uma forma bem interessante de identificar os bioisósteros clássicos são pela regra do hidreto. Então, se, por exemplo, você tem um nitrogênio, ele é um isóstero de CH, que é o carbono mais um hidrogênio. Se você tem um oxigênio, ele é um isóstero de NH e um isóstero de CH2, e por assim vai. Outra classificação são os bioisósteros não clássicos, e aí os bioisósteros não clássicos já não são tão óbvios. Os bioisósteros não clássicos podem vir de troca de grupo funcional, de retroisosterismo, de anelação ou troca de anéis, por exemplo. Então, um exemplo bem interessante é o bioisosterismo em que existe entre um grupo ácido carboxílico e um tetrazol, em que, apesar da modificação estrutural grande, você mantém uma faixa de pKa. Bom, no momento em que eu me envolvi nesse projeto, a gente tinha, como eu falei, um objetivo de desenvolver inibidores de P38-alfa-MAP-quinase que fossem do tipo 1,5, mantendo potência, seletividade e otimizando o tempo de residência e também estabilidade metabólica. Então, a gente não queria perder potência nem seletividade e ainda queria melhorar o tempo de residência e obter uma atividade metabólica que não era observada para esses derivados amídicos. E como eu falei, a estratégia que a gente utilizou para isso foi o bisosterismo. Então, o nosso planejamento molecular, obviamente, manteve a dibenzosuberona, porque essa é a estrutura que mais está relacionada à questão da seletividade, né, desses inibidores de P38. Nós mantivemos também esse grupamento etilmorfolina. Ele, enfim, porque ele já tinha sido determinado como um grupamento interessante para a molécula, em que trazia benefício de solubilidade, principalmente, mas a gente queria mudar essa parte tanto da amida quanto do tiofeno. A primeira mudança que foi proposta foi uma mudança de um isosterismo clássico, então uma mudança bem direta. E como a gente sabia que esse grupo, tiofeno ou fenila, faz uma interação de pi-stacking com a fenilalanina daquela espinha regulatória, nós imaginamos que seria interessante, então, brincar com o perfil eletrônico desses anéis. Como enxofre e selênio são isósteros diretos, né, pela tabela periódica, a mudança mais óbvia, digamos, seria entre um tiofeno e um selenofeno, para ver se haveria, então, uma diferença, né, entre essa interação de pi-stacking que é realizada com a fenilalanina e se a gente teria uma resposta disso com o tempo de residência. A outra mudança proposta foi também então uma asomologação, ou seja, um isosterismo de grupo funcional da troca da amida pelos derivados N-acilhidrazônicos. A N-acilhidrazona é um grupamento extremamente relevante para o desenvolvimento de compostos biologicamente ativos e já havia sido publicado diversas vezes que a N-acilhidrazona trazia um benefício metabólico, ou seja, trazia uma estabilidade metabólica maior quando comparada a amidas. Então, com isso a gente planejou as três variações de anésias, né? As N-acilhidrozonas fenílicas, tiofênicas e selenofênicas. Bom, não vou me estender na síntese, mas a síntese do nosso intermediário-chave foi feito aqui, foi feito em 7 etapas, esses resultados não são publicados ainda, mas a partir desse intermediário-chave nós podemos seguir para a síntese do derivado amídico, primeiramente por um acoplamento de Burkwald, seguido de uma desproteção e uma síntese de amida clássica,
E também desse mesmo intermediário, a gente faz as N-acildrazonas, também por um acoplamento de Burkhold, seguido de uma desproteção e reação de condensação para a obtenção dos derivados N-acildrazônicos. Bom, a primeira avaliação biológica que a gente fez foi, obviamente, da atividade enzimática, e esse ensaio foi feito pelo ensaio ADP-GLOW. O que a gente pôde observar foi que os novos compostos, então os derivados hidrazônicos fenílicos, tiofênicos, selenofênicos e o derivado amídico, eles tinham uma pequena perda de potência relacionada aos derivados amídicos protótipos do trabalho, mas ainda estavam na faixa do baixo nanomolar, demonstrando que ainda eram compostos bastante ativos. Nós também fizemos um ensaio de nanobret, que é um ensaio celular, e o que foi interessante de observar foi que os resultados do ensaio celular estavam muito bem correlacionados com os resultados do ensaio enzimático, demonstrando que essa ação na célula que a gente estava vendo, muito provavelmente estava vindo efetivamente da interação com o P38, que também foi bem legal. Nós também fizemos um ensaio de quantificação de TNF-alfa, que é um ensaio feito em plasma sanguíneo humano. E esse ensaio é interessante porque ele tem ele oferece uma complexidade biológica muito maior para o composto ter ação. Então, e como o TNF-alfa está relacionado, né, às vias de sinalização da P38, enfim, é um ensaio bem interessante para a gente ter uma ideia de como esses compostos se comportam, né, num sistema biológico mais complexo. O que a gente pode ver é que houve um pouco de perda de potência, principalmente quando a gente ia das N-acildrazônicas fenílicas para selenofênicas, mas muito provavelmente essa perda de potência está correlacionada a problemas de solubilidade que tivemos durante o composto. Mas ainda assim foi possível identificar o composto 4A, que é o derivado N-acildrazônico substituído por fenila, que está na mesma faixa de grandeza dos seus protótipos análogos amídicos. E por fim, obviamente, nós também fizemos a quantificação do tempo de residência dos compostos. E foi muito legal perceber que os dois compostos selenofênicos tinham um tempo de residência bastante elevado quando comparados aos seus protótipos. Então, a gente pode ver aqui que o derivado N-acildrazônico substituído por selênio teve um tempo de residência de 1013 e o seu derivado amídico teve o maior tempo de residência dentre os compostos testados, de quase 1.600 segundos. Bom, por fim, a gente fez um estudo de dinâmica molecular para tentar ver se a nossa hipótese da interação com a espinha regulatória e o aumento de residência fazia sentido, basicamente para conseguir mapear melhor, conseguir observar se isso seria viável, por exemplo, com as N-acildrazonas. E o que a gente pode ver, eu adoro esse vídeo, é que mesmo nas N-acildrazonas, então com o prolongamento, né, de uma amida para uma N-acildrazona, esses compostos ainda estavam sendo capazes de interagir com a fenilalanina aqui, como a gente pode ver. E aqui eu trouxe uma foto, né, uma pose que representa melhor, né, essa interação de p-stacking que é feita aqui entre a fenilalanina e o resíduo de fenila dessa molécula. Por fim, como a gente também tinha como objetivo a estabilidade metabólica, os compostos foram submetidos a uma avaliação, né, de estabilidade metabólica em microsoma de rato. E o que a gente também pôde observar é que os derivados N-acildrazônicos, obviamente, tinham uma maior estabilidade quando comparados aos seus análogos amídicos. Então, no caso, esse composto é o composto N-acildrazônico, até o composto aqui da figura, substituído por fenila, e o FS691 é o composto amídico substituído por fenila. Então, deu para ver uma melhora da estabilidade metabólica. Bom, então, como conclusão desse trabalho, nós fomos capazes de
de desenvolver novos inibidores de P38 MAP quinase, que muito provavelmente estão interagindo com a proteína de uma forma do tipo 1,5, né, pelos estudos de dinâmica que a gente está observando. E nós conseguimos atingir nosso objetivo de manter potência, seletividade, otimizar o tempo de residência e também conseguimos otimizar a estabilidade metabólica. E tudo isso usando a estratégia do bioisosterismo. Pelo bioisosterismo de grupo funcional, nós identificamos o composto N-acetilidrazônico, substituído por fenila, que teve o melhor perfil farmacocinético, e pela estratégia de bioisosterismo clássico, nós identificamos o composto amídico, substituído por selenofeno, que teve o melhor tempo de residência. Bom, eu primeiro queria agradecer a Bianca e ao Ricardo pelo convite para fazer, enfim, essa palestra. Ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas eu espero que tenha sido boa. Eu já adianto que, se alguém tiver perguntas, meu e-mail está aqui embaixo. Pode me mandar e-mails, ou eu não sei, talvez dê para mandar e-mails para o próprio evento e eles encaminham para mim. Queria agradecer a atenção de todos. Queria agradecer também algumas pessoas. Queria agradecer o meu orientador de doutorado, o professor Eliezer Barreiro. Eu consegui terminar o doutorado e agora eu trabalho aqui na Universidade de Tübingen como pós-doc, sob orientação do professor Stefan Laufer. Então também queria agradecer muito ao professor Laufer e, enfim, diversas outras pessoas que se envolveram aqui no projeto e me ajudaram a atingir todos esses resultados. E, de novo, agradecer a atenção de todos. E é isso. Tchau.